Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão me vendo nesse momento. Vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor. Eu sei que Ele fala, quando a gente lê a palavra, sempre algo de novo acontece, porque a gente extrai lições preciosas para a nossa vida. Curve a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de nós neste momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. É uma parábola bem conhecida, né? Mas a gente estava meditando nela aqui, a gente consegue extrair coisas novas de uma coisa que já é muito conhecida. Assim é a palavra do Senhor, ela é viva, ela se renova a cada manhã. E o tema que eu escolhi para essa meditação era: eu era feliz e não sabia. Você talvez já mencionou essa frase em algum momento da sua vida. Quando a gente não dá valor ao que a gente tem ou aquilo que a gente conquistou, né? A gente dava tanto valor até conquistar. Depois que conquistou, não dá mais valor. E essa frase, eu era feliz e não sabia, é quando a gente perde algo que a gente tinha e agora foi embora. Ou um emprego que talvez a gente não valorizava o emprego, olha, esse emprego não era bem aquilo que eu queria, mas de repente você perde o emprego. E aí você vai ver que não consegue algo nem semelhante àquilo que você tinha. Então, a gente usa essa expressão, eu era feliz e não sabia, porque eu não valorizava o que eu tinha. Quantas vezes nós não valorizamos o que Deus fez ou faz por nós? Ou as coisas que já aconteceram, ou mesmo que estão acontecendo hoje, a gente não dá valor. A gente olha para as coisas do mundo e admira as coisas do mundo e não admira as bênçãos que estamos tendo a cada dia, que o Senhor tem provido as nossas necessidades. E a gente não dá valor, não é? Então, eu quero compartilhar essa parábola, é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, né? O filho pródigo, o filho esbanjador, aquele filho que tinha tudo, né? Na sua casa, na casa do pai, mas ele não estava contente com aquilo, ele queria mais, ele queria, o mundo lhe brilhava os olhos, o mundo era atrativo para ele. Então ele pensou que, pegando o dinheiro, a sua herança, ele poderia ser mais feliz do que aquilo que estava tendo na casa do pai. Então, vamos acompanhar essa leitura, está lá em Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Está lá então. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremo-nos. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu posso imaginar aqui essa cena, o pai, né, talvez aquele lugar que ele tinha, uma fazenda muito próspera, muitos servos, talvez plantações, e tinha estradas que talvez chegasse até esta fazenda, ou esta plantação, este lugar onde essa parábola aqui que Jesus contou estava. E eu posso imaginar
estrada e o pai sempre, ou diariamente, ou constantemente, ficava ali olhando, observando, será que o meu filho um dia vai voltar por aquele caminho pelo qual ele foi embora? E a Bíblia fala que quando o filho voltou, o pai estava olhando, estava esperando ansiosamente a volta do seu filho. Mas por que o filho pródigo desejou ter a sua parte da herança antecipadamente? A herança, ele tinha direito a uma herança, mas ele queria antecipadamente. Não era comum, não é comum nos dias de hoje, você repartir uma herança antes que o mais velho, né, os pais, venham a falecer. Mas ali nós entendemos que o pai ainda, contra gosto, triste talvez, porque o seu filho iria sair da sua casa, mesmo assim ele repartiu a herança, aquilo que lhe competia, que competia ao filho dele, ele deu. E aí a gente vai ver aqui, né? Por que o filho pródigo então desejou a sua parte da herança em suas próprias mãos? Eu marquei aqui 5 pontos que eu gostaria de a gente meditar um pouquinho. Primeiro, ele não reconhecia, olha uma coisa, a importância do governo do seu pai, a ordem, a disciplina que era mantida na família, e não deu valor ao que tinha. Não deu valor. Não, se eu tiver a herança na minha mão, eu não vou fazer isso que meu pai está fazendo, eu vou sair, eu vou conhecer o mundo, eu vou me divertir, eu vou pegar aquilo que eu nunca tive. Embora ele tinha toda a proteção da família, ele achou que lá fora ele poderia então ter mais coisas do que tinha com o seu pai. Então ele não reconhecia a importância do governo do seu pai, que tinha ordem, claro que tinha ordem, talvez tinha horário para as coisas, tinha disciplina, não podia fazer o que queria, tinha disciplina, ele estava debaixo da casa do seu pai. E também ele não deu valor. Isto foi um dos motivos pelo qual ele quis a herança antecipada. Segundo motivo que a gente pode extrair dessa lição, ele queria ser livre. Queria ser livre, como eu falei há pouco, né? Quero sair da casa do meu pai, quero conhecer o mundo, quero viver, quero usufruir da minha vida, que eu sou jovem ainda. Ele queria ser livre. Isso levou a separar-se da bênção e proteção da família, né? Quero ser livre, já que eu não estou mais sujeito às ordens, à disciplina do meu pai, agora eu quero ser livre, eu quero ter a minha própria vida, né? Cuidar do meu próprio nariz. É muito comum hoje as pessoas quererem a sua independência. Sempre estão debaixo da casa da proteção dos pais, mas não vê a hora de poder ter a sua independência financeira para viver a sua vida. É muito comum. A gente pode até ver nos dias de hoje. Não era diferente com essa história, com essa parábola que Jesus contou. Outro ponto que eu destaco aqui, o terceiro, era ele estava disposto a sair da vista do seu pai, que estava sempre de olho nele. Claro que na casa do pai tinha disciplina, tinha ordem, né? Tinha horário talvez para tudo, então ele queria estar longe, eu quero fazer o que eu quero. Então ele estava disposto a sair da vista do seu pai. Meu pai está toda hora pegando no meu pé, toda hora está falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, me repreendendo, me chamando a atenção, então eu quero estar longe da vista do meu pai. Lá ninguém vai me ver e eu vou fazer o que eu quero, né? Sou dono do meu próprio nariz. Quarto ponto, ele não queria se submeter à autoridade do seu pai. Tem tudo a ver, né? Está querendo sair da vista do seu pai, também não quer se submeter à autoridade do pai. Não quer estar debaixo de ordens, né? De regras. Ele não queria. Então, ele não queria se submeter à autoridade do seu pai. E o último ponto, ele tinha orgulho de si mesmo e confiança na sua capacidade de administrar. Porque você há de convir comigo, você pega uma quantidade que não era pouco, né? De uma herança nas suas mãos, muita gente se perde, muita gente pega aquele dinheiro todo ou ganha uma herança de alguém, né? E ele fica tão eufórico com aquele dinheiro que ele nunca teve nas suas mãos, ele começa a sair gastando para todo lado, gastando com tudo, gastando com coisas fúteis. Foi o que nós lemos aqui. Tinha amigos, né? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha colegas, ele tinha companhia, e ele gastou tudo de uma forma irresponsável, que ele fala aqui. Uma forma irresponsável, gastou tudo sem parar para pensar, administrar, pensando que um dia pode acabar esse dinheiro. Não, ele foi gastando, vivendo o presente, vivendo o momento. Quantas vezes a gente se afasta da presença de Deus, né? Que tem todo o cuidado na casa do Pai, onde a gente
pode buscar a presença dele, quando a gente vai cultuar ao Senhor numa igreja, a gente sente ali o calor da presença do Espírito Santo, a gente tem todo o aconchego, tem ali a convivência com os irmãos, nós temos ali alimento espiritual, né? O alimento constante, diário, que é a palavra de Deus, mas na casa do Senhor você também recebe alimento. E às vezes esse alimento que você recebe, vem lá umas broncas também, vem lá um puxão de orelha, porque quando a gente está distante do caminho do Senhor, vem lá uma mensagem, através do mensageiro, através de um louvor, vem lá chamar atenção. Então, na casa do Pai, há amor. Na casa do Pai, precisa haver disciplina. Na casa do Pai, precisa haver repreensão quando necessário. Mas na casa do Pai tem amor, na casa do Pai tem proteção, né? Na casa do Pai você se sente seguro, né? Você pode não dar valor, mas você se sente seguro. É muito comum eu ouvir de pessoas assim, poxa, quando tem oportunidade ou disponibilidade para ir servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, acham desculpas de alguma forma ou de outra de não irem à casa do Pai. Mas naquele momento de luta, de dificuldade, de talvez até estando numa cama inerte ou mesmo no hospital, aí vão dar valor. Puxa, como era gostoso ir na casa do Pai, como era gostoso servir ao Senhor, como era gostoso ter a comunhão com os irmãos, contar experiências, ouvir testemunhos, né? Ouvir a palavra, louvá-lo, era gostoso. Então a gente menciona aquela frase, eu era feliz e não sabia, agora eu não posso ir. Agora estou impossibilitado, agora estou inerte numa cama, sem condições de me locomover. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso Pai Celestial. A gente não dá valor ao que temos, a bênção que é servi-lo. E muitas vezes a gente se coloca aqui, a gente se faz como esse filho pródigo. A gente acha que lá fora, no mundo, os atrativos do mundo vão ser melhores, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ninguém vai me pegar no pé se eu estou fazendo certo ou errado. Eu estou vivendo a minha vida, eu tenho direito de ser feliz. Claro, todos nós temos, mas a maior felicidade é estar na casa do Pai, é servi-lo, é adorá-lo, é reconhecer a sua bênção, a sua proteção que é permanente. Então, eu posso ver que quando a gente se afasta da presença do Senhor, a gente coloca tudo que temos em risco, tudo que nós temos em risco. Eu sou bem financeiramente, eu tenho saúde para dar e vender, mas agora eu não preciso estar mais sobre o holofote do Senhor, porque o Senhor ele tem lá os seus olhos, ele olha para todos os habitantes da terra, ele sabe, ele conhece o coração de cada um, ele está observando dia e noite. Então, nós colocamos tudo em risco quando a gente se afasta da casa do Pai. O mundo brilha aos olhos, e hoje não é diferente, o mundo brilha, né? As festas, as farras desse mundo, os desejos carnais, brilha mesmo, né? A gente desperdiça a oportunidade de construirmos uma vida sólida. A gente está pensando só no momento, quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta dos olhos do Pai. Então, a gente corre o risco de perder tudo, né? Como foi aqui, né? O filho pródigo perdeu tudo. Nós consumimos as nossas forças, a nossa energia, os nossos talentos em coisas fúteis, quando poderíamos aplicá-lo na casa do Senhor. Você poderia cantar, você poderia louvar, você poderia compartilhar experiências, você poderia ouvir pessoas, aconselhar pessoas, mas quando você se afasta da casa do Pai, você acha que está bem, mas você está isolado, você não tem a proteção do Pai. Então, isto que acontece. E quando nós estamos em pecado, né, as bênçãos de Deus são retidas. Quando a gente se afasta da casa do Pai, a gente está em pecado, está distante, as bênçãos são retidas. E as amarguras e a tristeza dominam o coração. A pessoa desce ao nível mais deplorável da vida, quando a gente se afasta do Senhor. É o caso que foi relatado aqui. Ele chegou ao ponto, depois de perder toda a sua riqueza, a sua herança, veio uma grande fome naquela terra que ele estava habitando, uma cidade bem longe de onde o seu pai morava, e lá ele começou a desceu até o nível deplorável de cuidar de porcos. E aí, então, o pecado, que quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, vem a amargura, vem a tristeza, né? Acaba tirando aquela expectativa de segurança que a gente tinha, a certeza da segurança que nós tínhamos quando o Senhor estava cuidando de nós.
A pessoa então desce ao nível mais deplorável, lá no fundo do poço mesmo. E também aqueles que deixam Deus ficam com o coração vazio, nada consegue preencher. Então, mesmo distante da casa do pai, né? Mesmo distante, o caso aqui do filho pródigo, quando ele estava longe, ele procurava satisfações com bebidas e talvez orgias, talvez amizades, e aquilo passageiro é momentâneo e aquilo acabou. Então, aqueles que deixam a Deus ficam com o seu coração vazio, nada consegue preencher. E ele pensou que aqueles desejos carnais iriam satisfazê-lo, mas nada pôde preenchê-lo, até que ele desceu ao nível mais baixo. A necessidade do reconhecimento do erro é importante você reconhecer quando talvez a gente se encontra nesse momento como esse, distante do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Quantos você conversa, eu fui um cristão, eu fui evangélico, eu servi a Deus, mas hoje eu estou desviado, hoje eu estou longe, hoje eu estou fora da casa do Pai, eu estou fora da proteção do Senhor. E eu não vejo nenhuma pessoa que comenta isso que está satisfeita, que está realizada, que preencheu os seus anseios. Não, ele tem lá sim uma angústia dentro do seu coração, porque ele sabe que ele está em falta. Ele sabe que ele era feliz e não sabia, mas às vezes ele não admite. Às vezes a pessoa que está longe dos caminhos do Senhor não admite que, de fato, ele precisa voltar, precisa dar meia volta. Eu conversei com muitas pessoas assim, e elas baixam a cabeça e falam assim, eu sei que eu precisaria voltar, mas dá uma desculpa, é uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Outras até, sinceramente, falam, eu não tenho forças, não tenho ânimo para voltar. Eu tenho vergonha de voltar para a casa do Pai, encontrar aqueles irmãos. Então a pessoa se sente de uma forma lá no fundo do poço e ela não acha forças para voltar para a casa do Pai. É o que acontece no dia de hoje. As pessoas longe do Senhor começam a ficar tristes, amarguradas, né? Aquela alegria que só o Senhor pode dar, a satisfação que só o Senhor pode dar, vai embora. Então há necessidade de reconhecer o erro, né? Olha, eu errei, de fato eu me afastei, de fato eu achei que poderia encontrar satisfação em outras coisas, né? Longe dos olhos do Pai, mas eu reconheço que eu estou realmente sem força, sem ânimo, mas eu preciso voltar. Então ele precisa reconhecer que o momento que ele está vivendo não é o melhor momento. A frustração chegou, né? Talvez muitos entram em depressão porque estão distantes da casa do Pai. Então há necessidade de reconhecer que errou, né? Errou em se separar do Senhor Deus. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Lá ele, né, cuidando dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, e ele vem na sua mente, puxa, eu era feliz e não sabia. Os empregados do meu pai têm comida com fartura. E não tem mesa, tem alojamento, eles podem comer, tem horário certo, eles são bem cuidados, têm roupa cuidada, eles trabalham, mas eles têm a recompensa do trabalho. Puxa vida, e eu aqui, que tinha herança, desperdicei a herança, agora não tenho o que comer, né? Talvez nem roupas dignas ele tinha, porque não estava bem vestido. E ele lembrou-se, então, de quando ele estava na casa do pai, o cuidado que o pai tinha com seus filhos, principalmente, e também não só com os filhos, com todos aqueles que estavam abrigados na casa do pai, mesmo os empregados, tinham cuidado. Então, olha o cuidado do pai com relação a toda a sua propriedade. Então, se você se encontra no momento desse, distante do caminho do Senhor, talvez um dia você já frequentou uma igreja, já serviu ao Senhor, até tem dons que Deus já te deu e que você deixou de utilizar esses dons para servir ao Senhor, e vem aquela tristeza mesmo. Puxa, eu tocava, eu cantava, eu ensinava na escola bíblica, ou mesmo em grupo de células, e agora perdi tudo isso. Perdi a satisfação de viver, perdi a alegria de viver, de ser útil para alguém. Talvez você esteja nesse momento da sua vida, longe dos caminhos do Senhor. E talvez com vergonha, eu não vou voltar, porque eu vou ser discriminado pelas pessoas, as pessoas vão ficar apontando o dedo para mim, ó, tá vendo? Ó, você saiu, olha o que aconteceu.
Isso tudo é mentira do inimigo, porque o inimigo realmente não quer que você volte a ter alegria, a ter satisfação, a ter a paz, a ter a proteção. O inimigo quer que você se sinta sempre lá para baixo, né? Depressão, em angústia, em tristeza, em amargura, revoltado com tudo e com todos. Isso é o propósito do inimigo. Mas há necessidade de arrependimento, de reconhecimento que o caminho tomado lá atrás, né, se desviando do caminho correto, aquilo te trouxe talvez no lugar onde você se encontra hoje. Há necessidade de reconhecer, porque enquanto a gente não reconhecer que a gente errou, que a gente pecou, que a gente se afastou, a gente vai se afundando, né, ao ponto de chegar no nível deplorável, como aquele filho pródigo, de ter vontade de comer a comida dos porcos. E aí ele caiu em si, caiu na realidade. E aí pense você aí, talvez se você estiver nessa situação, pense um pouquinho. Quanta alegria você tinha quando servia ao Senhor. Quanta paz existia no seu coração. Não havia aquela insegurança, aquele medo. E sempre quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor, ele sabe, porque a semente ficou lá, ele sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, como fala a palavra, vai tocar a última trombeta e aqueles que estiverem salvos, né, no Senhor, primeiro os que já morreram no Senhor ressuscitarão. E depois os que estiverem salvos, vivos naquele momento da trombeta, do arrebatamento, serão transformados e encontraremos todos o Senhor nos ares. Mas essa pessoa que está distante, talvez ela acorde de noite apavorada, será que tocou a trombeta? Será que eu fiquei? Quantas vezes a gente ouve pessoas com essa sensação, medo? E a pessoa distante do caminho do Senhor, longe da casa do Pai, vai pensar isso sim. Não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter sossego, porque a palavra semente está lá. E o Espírito Santo vai continuamente incomodar você. Você não vai ter paz enquanto você não tomar uma atitude ou reconhecer que errou de sair da casa do Pai, de abandonar os caminhos do Senhor. Volte atrás, como fez esse filho pródigo. Ele deixou a vergonha do lado, deixou lá as acusações que talvez ele receberia, deixa para lá, eu vou me humilhar, vou chegar para o meu pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, longe de mim, me coloca como um dos seus empregados aí, que já está de bom tamanho para mim, eu estou aqui morrendo de fome, estou aqui todo em trapos, e se eu for um dos seus empregados, já basta para mim, já estou centenas de vezes melhor do que eu me encontro hoje. Então ele reconheceu, deixou lá o orgulho de lado. Muitas pessoas não voltam para os caminhos do Senhor por causa do orgulho. É uma ferramenta muito utilizada pelo maligno, o orgulho. Não, eu vou humilhar? Não vou me humilhar. Às vezes ele sabe que está errado, que ele errou, mas ele não quer se humilhar. E Deus não quer que ninguém se humilhe, Deus quer que você reconheça que errou. E quando a gente reconhece, a gente pede perdão, e o Pai estende os braços assim, pode vir que eu te recebo. Eu não vou te recriminar, não vou apontar o dedo, não vou jogar na sua cara, eu vou te receber de volta. Mas há necessidade que haja reconhecimento, né, de estar separado, pedir perdão. O verdadeiro arrependimento produz mudança de atitude, né? Confessar os pecados para alcançar o perdão, né? Para a gente poder voltar ao caminho correto. Então, o verdadeiro arrependimento produz mudança de atitude. Bom, eu estou arrependido de ter abandonado os caminhos do Senhor. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter mudança, tem que ter uma atitude. O que eu vou fazer? Vou continuar arrependido? E às vezes não é nem arrependimento, é remorso e não passa disso? Não. Eu me arrependo e vou tomar uma atitude. Vou consertar o que está errado. Vou voltar atrás. Por que eu vou ficar nessa situação com esse sentimento, né, de angústia, de tristeza, de separação do Senhor? Porque o pecado nos separa do Senhor. A gente já não tem forças para orar, a gente ora e acha que a nossa oração não passou do teto, porque a gente está em erros, em pecados, estamos longe dos caminhos do Senhor quando a gente abandona a casa do Pai. Então é muito importante a gente tomar essa atitude. E aí você viu que o pai, quando ele chegou, o pai estava lá olhando, né? Talvez naquela estrada, quem sabe meu filho vai aparecer hoje. Talvez foi no outro dia, quem sabe é hoje. E quando, né, nós vimos aqui, ele fala aqui assim, né? Olha, vamos ver aqui que passagem. E eu me porei a caminho, a atitude dele, voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, olha lá,
estando ainda longe, né? Não chegou ainda na casa do pai. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Seu pai o viu, seu pai correu, seu pai foi ao encontro dele. Seu pai não ficou lá parado de braços cruzados e falou, quero ver agora. Ele tem que vir aqui, pedir perdão, porque ele esbanjou a parte da herança, ficou longe da proteção da minha casa. Eu quero agora, de braços cruzados, estou esperando ele vir, porque ele vai ouvir umas e boas. Não, o seu pai correu, né? Correu. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Este é a recepção que você vai ter quando voltar à casa do pai. Você vai ser abraçado, você vai ser amado, você vai ser abençoado, as bênçãos que você deixou de receber por esse longo período de tempo que talvez você se encontra ainda longe da casa do pai, ainda não tomou uma atitude de voltar, né? Deixa o orgulho de lado. E o seu filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar pelo seu regresso. É uma festa no céu. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, é uma grande festa no céu. E essa parábola, ela relata muito bem isso, o sentimento do pai quando perde um filho, e também o sentimento do pai quando o filho retorna, a alegria do pai, braços abertos, abraça, dá tudo que ele precisa. Mas ele está em frangalhos, ele fez tudo isso de errado. Esquece, ele voltou, ele se arrependeu e eu recebo. Deus tem, né, esse grande amor pela gente. Então, não fique aí constrangido se você ainda se encontra separado da casa do Pai. Se você se encontra distante dos caminhos do Senhor, não perca tempo. Tome uma atitude, se arrependa, volte, porque você será bem aceito, eu creio, na igreja que talvez você deixou de servir, e com certeza, né, a alegria do Espírito Santo, que está talvez distante, porque Deus ele está sempre presente. Nós é que nos distanciamos, como esse filho pródigo. Ele foi para uma terra distante, longe da vista do seu pai. Nós é que fazemos isso, porque Deus está sempre pronto a nos ajudar. Então, a paz voltou para aquela casa, a paz voltou, a alegria voltou. Eu creio que havia ali sempre uma falta de alguma coisa. O pai sentia falta de um dos filhos, mas ele tinha outro filho? Tinha outro filho, que era fiel a ele, mas esse filho ainda, ele fala aqui, né, esse filho tinha morrido, mas agora ele voltou a ter vida. Então ele estava morto, mas ele está vivo agora. Então aquele pai tinha aquele sentimento. É a mesma coisa que hoje, né, um pai carnal, por exemplo, que perde um filho mesmo, uma fatalidade você perder um filho. Um acidente ou uma enfermidade, você perder um filho. Eu posso entender a tristeza, a angústia que é de não ter mais aquela pessoa sentada à mesa, quando vocês conversavam à mesa, almoçavam, jantavam, ou quando vocês se reuniam num aniversário, ou mesmo num momento de lazer, e falta aquela pessoa, a cadeira está vazia. E aquele pai sentia esta mesma falta. Esse meu filho estava morto, agora ele está vivo, né? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, voltou à vida. Sabe o que é o sentimento de estar morto? É separação do Pai, é sentir que está morto mesmo. Eu não tenho vida sem Jesus, sem Deus no meu coração. Eu não tenho nada. Eu tenho tudo, eu tenho bens, eu tenho tudo. Salomão, ele faz isso, essa análise em Eclesiastes, tudo que ele queria, tudo que seu coração desejou, ele teve. Vinhas, plantações, cavalos, casas, tudo ele teve. Mas aquilo tudo ele viu que era futilidade, porque ele estava distante do Senhor. Até que ele chega, né, numa conclusão que tudo isso é vaidade, tudo é vaidade, porque o que Deus vai pedir contas de todas as coisas, dos nossos atos irresponsáveis. Ele gastou aqui toda a sua herança de uma forma irresponsável. Então, agora o pai aqui, ele recebeu gostoso, esse meu filho estava morto, agora ele está vivo, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. E quando você voltar para a casa do pai, saiba que vai ter uma grande festa. Os anjos lá do céu vão estar cantando, louvando, adorando por causa de um pecador que se arrepende. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém.
Mas a diferença está em se arrepender, em pedir perdão, em se reconciliar com o Pai. E o Pai está sempre de braços abertos para te receber. Então, é importante a gente saber que nós não merecemos nada, mas é o Senhor que é bom, todo o tempo Deus é bom. É um bom exemplo a ser seguido desse Deus. E eu queria só terminar lá em Salmo 89, 30 a 34. Ele diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei, né? Estava falando para aquele povo de Israel, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as minhas promessas dos meus lábios. Nem modificarei as promessas dos meus lábios. Isso é o que o Pai faz. Se precisar corrigir, Ele vai corrigir. Se precisar pegar duro com a gente, Ele vai pegar duro, mas não porque Ele quer o mal, para o nosso próprio bem. Volte à casa do Pai. Reconcilie-se se você estiver ainda distante. E nós que estamos aí servindo ao Pai, alegre-se. Né? Dê valor ao que você tem hoje, para você não precisar mencionar aquela frase que é o título da nossa mensagem. Eu era feliz e não sabia. Não, alegre-se. Alegre-se hoje de estar servindo ao Pai, de estar sendo útil no serviço do Senhor, de estar colocando os seus dons, a sua energia, os seus talentos em prol em servir ao Senhor. Então alegre-se, para que você não venha falar, eu era feliz e não sabia. Não, eu sou feliz e sei porque eu sou feliz, porque eu estou debaixo da proteção do Pai. Que Deus te abençoe, medite nisso, pense nisso. Não deixe o orgulho ou a mentira do inimigo impedir que você tome uma atitude de voltar para a casa do Pai. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esta passagem tão conhecida, essa história tão conhecida, até aí no mundo se fala muito do filho pródigo. Mas, Senhor, quando a gente se coloca no lugar dele, muitos de nós talvez estejamos no lugar dele. Talvez muitos que estão me vendo, me ouvindo nesse momento, estão como esse filho pródigo, distantes, talvez envergonhados, mas talvez ainda não tomaram uma atitude e voltar à casa do Pai, pedir perdão, se arrepender e ser acolhido novamente. Então, Senhor, dá forças para esses que estão distantes, para esses que ainda se sentem, ó Deus, sem forças alguma. Dá forças ao cansado, o Senhor renova as forças daquele que está cansado. Portanto, ó Pai, eu oro, intercedo por cada um dessas pessoas que se encontram desta forma e que possam tomar essa atitude como o filho pródigo tomou. É a nossa oração de agradecimento. E nós que estamos te servindo, ó Pai, que valorizamos o que temos, continue nos usando para a glória do teu nome, que este é o propósito da nossa existência, é para o louvor da tua glória, para te servirmos, porque a alegria, realmente, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos alegria em saber que o Senhor está aprovando aquilo que estamos fazendo. Continue nos fortalecendo para sermos úteis das tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olha, que você tenha uma semana bem gostosa, uma semana abençoada. Medite com cuidado nessa parábola e eu sei que Deus vai te dar outras informações, outras lições que a gente aqui foi muito rápido para abordar. Mas eu sei que Deus tem muitas coisas para falar. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor diariamente, é alimento diário para você. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso quem estiver ao seu lado. Deus te abençoe.